Depois de engordar 30 quilos e lutar por mais de 6 anos com o efeito sanfona, engordando e emagrecendo, hoje eu vim aqui contar para vocês toda a verdade sobre o meu emagrecimento. Fica comigo aqui até o final para descobrir quais foram os 4 pilares que me fizeram emagrecer e me manter magra até hoje. Eu sou a Vanessa Manzini e o meu objetivo aqui é inspirar vocês enquanto documento a minha jornada de emagrecimento, alimentação, jejum intermitente, treinos e tudo mais. E para começar falando sobre o meu emagrecimento, eu tenho que contar para vocês um pouco da minha história. Eu nunca fui magrinha, né? Eu sempre tive pernão, eu sempre tive bunda grande, quadril, mas eu nunca me importei muito com isso. Eu sempre fui sedentária, né? Nunca me exercitei e eu sempre fui totalmente viciada em doce. E quando eu digo viciada, é real, viu? Eu chegava a trocar muitas vezes a janta por um pote de sorvete. Eu ainda achava tudo isso super normal. Aí quando eu engravidei em 2016, eu já estava 15 quilos acima do meu peso ideal. Eu tinha na época 22 anos e eu simplesmente não ligava para nada em relação à alimentação e à saúde. Talvez você possa até se identificar aí comigo, mas a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu estava grávida era: já que eu vou engordar mesmo, então eu vou comer tudo que eu quiser. E foi exatamente isso que eu fiz. Eu comia tudo, principalmente doce. E assim eu fui engordando até que no último mês eu mal conseguia andar. Eu sentia muita dor nas costas, era uma dor insuportável. Eu levantava, eu precisava esperar, para vocês terem noção, alguns segundos, porque eu não conseguia levantar da cadeira e simplesmente sair andando. O meu pé parecia um pão gigante e graças a Deus eu não tive nenhum problema de saúde durante a gravidez. E apesar de ter abusado muito dos doces, eu também não tive diabetes gestacional. Mas com toda certeza eu jamais recomendo que alguém faça isso na gravidez, né? No dia da minha saída da maternidade, eu tava com exatos 88 quilos. E isso era demais pra mim. Eu tenho 1,52, eu sou baixinha. E eu sei, né, que tem todo o inchaço pós-gravidez, mas pra mim ver esse número na balança foi desesperador. Me deu um total desespero ali naquele dia. Eu me olhava no espelho quando eu cheguei em casa e eu só sabia chorar. Foram semanas e semanas aos prantos no banho. O banho era o único momento que eu tinha ali sozinha pra mim. E eu olhava pro meu próprio corpo e eu pensava, eu não consigo me reconhecer, eu não conseguia me reconhecer no meu corpo. A sensação ali naquele momento é que eu jamais ia conseguir me amar de novo, me cuidar, enfim. E só quem já teve filho sabe, né, o quanto os hormônios, a responsabilidade de cuidar de uma vida mexe com a gente nesse período. Eu não cheguei a ter depressão pós-parto, mas eu cheguei muito perto disso. Eu tive o grande privilégio, né, de ter a minha mãe me ajudando muito durante esse período e ela me ajuda inclusive até hoje. Mas eu demorei muito para reagir, né? No meu caso, foram inúmeras tentativas de dietas frustradas e muito dinheiro gasto com coisas, enfim, suplemento que não tinha nada a ver, com academia, sem ir. E eu até começava, né, sempre, acho que muita gente faz isso, né? Começava animada na segunda-feira, mas logo no meio da semana eu desistia. Eu cheguei a fazer tudo quanto é tipo de dieta que vocês imaginarem, então já fiz dieta da sopa, dieta do suco, eu tomei até semente da Índia, e semente da Índia, inclusive, é um negócio perigoso, já tem gente que chegou a falecer por conta disso. Tomei leite de magnésio, sempre na tentativa de emagrecer a qualquer custo. Eu não cheguei a tomar nenhum tipo de medicamento real mesmo e também não cheguei a fazer bariátrica, mas eu sei que tudo que eu fiz, né, para emagrecer a qualquer custo não era sustentável. Tanto é que eu consegui, assim, perder vários quilos. Eu cheguei até a emagrecer, inclusive, 10 quilos em um mês. Mas logo na sequência, eu engordava tudo de novo. Porque apesar de eu ter passado inúmeras consultas com nutricionista, com médico, etc, né? Eu não conseguia dar continuidade. Eu não conseguia continuar me alimentando de forma saudável e muito menos continuar fazendo exercício. E a cada tentativa frustrada, eu só acabava engordando cada vez mais e causando sempre danos irreparáveis para o meu corpo, como a mecha branca que eu tenho aqui. Eu não vou conseguir mostrar para vocês porque eu pintei, mas depois eu vou fazer um outro vídeo mostrando e falando sobre isso. Isso tudo muito pelo período de grande estresse que eu submeti o meu corpo tentando dietas e me frustrando cada vez mais.
Também eu tive muito problema com relação à flacidez, né? Por engordar e emagrecer muitas vezes. E isso só piorava cada vez que eu engordava e emagrecia. E eu gosto de contar tudo isso aqui pra vocês, para não parecer simplesmente que eu fui lá e emagreci 30 quilos logo de cara, que foi tudo muito fácil, né? Enfim, eu não gosto de passar essa ideia. Porque eu sei muito bem o quanto tudo isso é difícil. E eu entendo quando vocês dizem pra mim que não conseguem. Porque de fato a gente passa tanto tempo viciada no estilo de vida acomodado que é muito difícil a gente conseguir mudar. E o que você tem que saber é que você vai sim passar por momentos difíceis. Você vai passar por altos e baixos, assim como eu passei para conseguir chegar até aqui. E até que eu conseguisse entender isso, ajustar os meus hábitos, ajustar minha rotina, né, para que o meu corpo pudesse voltar a funcionar a meu favor, levou muito tempo. No meu caso, foi aproximadamente 6 anos. E até para vocês fixarem um pouco mais sobre essa questão, né, de erros e acertos, quando a criança ela tá aprendendo a andar, né, aí eu vou fazer uma analogia aqui para vocês entenderem. Quando a criança tá aprendendo a andar, ela vai cair muitas vezes, certo? Então ela vai precisar ali de ajuda, de suporte, ela vai cair, enfim. Mas eu nunca vi uma criança cair e desistir de andar. Vocês já viram? Porque se vocês já viram, me conta aqui nos comentários, porque vai ser inédito. Porque eu nunca vi uma criança simplesmente cair e desistir de andar, certo? E mesmo quando a gente aprende a andar, né? Então, agora na vida adulta, eu tenho certeza que vocês também já tropeçaram. Isso é totalmente comum, né? Então, mesmo depois que a gente aprende e tá com essa habilidade ali inconsciente, que a gente já faz no modo automático, eventualmente a gente vai cair. E aí, o que a gente faz quando a gente cai? A gente fica ali deitado no chão, chorando e não levanta nunca mais? A gente desiste de andar? Isso também não acontece, né, gente? Então, o que a gente faz é olhar onde a gente tropeçou, se foi uma pedra tirar do caminho, se foi um buraco tampar, para que a gente corrija ali o que aconteceu e a gente não venha a ter o mesmo erro novamente. Então é isso que a gente faz. E por que no emagrecimento a gente não faz desse jeito? E eu precisei entender isso muito bem para que o meu processo de emagrecimento acontecesse. E se você está gostando desse vídeo até aqui, e se você quer mais informações ainda mais detalhadas, já deixa a sua curtida. E se você ficar com alguma dúvida, aproveita que eu vou dar mentoria gratuita aqui nos comentários. Deixa a sua pergunta aqui embaixo que eu vou fazer questão de responder todo mundo. E o meu resultado, de fato, ele só começou a mudar quando eu entendi que a minha maior dificuldade ela estava relacionada justamente com a mentalidade. Porque não adianta, todo tipo de dieta que eu tentava seguir não funcionava. Todo tipo de exercício que eu tentava não dava certo pra mim. Então, onde eu precisava atacar, né, naquele momento? Era a mentalidade. Então, eu precisava mudar essa minha relação com a comida, eu precisava desenvolver, né, hábitos mais saudáveis, eu precisava aprender a me amar em primeiro lugar para que eu pudesse ter o corpo dos meus sonhos, para que eu pudesse ter disposição para brincar com meu filho, para que eu passasse a escolher roupas e não que elas me escolhessem, que eu só pudesse usar o que servia, e para que eu pudesse também voar, sim, voar. Se você tá me conhecendo aqui por esse vídeo, talvez você não saiba, mas eu sou paraquedista. Mas isso é história aí para um outro vídeo que eu vou deixar para vocês também. E quando eu me dei conta que eu só ia conseguir emagrecer mudando os meus pensamentos e trabalhando nas minhas emoções, eu comecei a estudar tudo que vocês podem imaginar sobre neurociência voltada para o emagrecimento, sobre hábitos, sobre crenças e sobre tudo que me fazia comer, mesmo sabendo que aquilo ia me deixar cada vez mais longe do meu objetivo. Claro, comer coisas que não estavam relacionadas ali com o que eu precisava fazer para de fato emagrecer. Então, como primeiro pilar para emagrecer, gente, é justamente a mentalidade. Foi isso que eu usei para conseguir emagrecer e me manter magra até hoje. Eu tive que passar a ver a alimentação saudável como prazerosa, os exercícios como algo que me faz bem, que me dá disposição, e aos poucos eu fui vendo prazer em todo o processo. Isso me ajudou demais a conseguir chegar aqui onde eu tô. O segundo pilar é justamente a alimentação. E eu costumo dizer que não existe nada que a gente não possa comer. Nós podemos sim, a gente pode comer tudo que a gente quiser, a gente só não pode comer se a gente tiver com algum problema muito sério de saúde ou se a gente tiver com a boca costurada, enfim.
só nessas situações que a gente não vai poder comer. E automaticamente, quando a gente fala não posso, o nosso pensamento ele fica instigado, ele vai querer aquilo, porque de fato tudo que é proibido é mais gostoso, né? Então eu risquei do meu vocabulário o não posso e eu comecei a usar o não quero. E só com essa mudança, o nosso pensamento ele já entende que a gente decide não comer. Além disso, eu também precisei testar vários tipos de alimentação para entender o que funcionava melhor ali para mim, né? E hoje eu já sei que o meu corpo funciona muito melhor com uma alimentação mais low carb, que seja focada em proteínas, boas fontes de gordura e poucos carboidratos. Esse é o estilo de alimentação que eu faço até hoje, que segue me dando resultados aí para o meu emagrecimento. E o terceiro pilar, gente, são justamente os exercícios. Então, se eu quisesse emagrecer, criar músculo e principalmente lidar também com a flacidez para que ela fosse o mínimo possível no final do meu processo, eu tinha que me exercitar, né? Mas como eu comentei para vocês um pouco antes, fazer exercício sempre foi muito difícil para mim. Até eu realmente entender que, na verdade, eu é que não tinha ainda encontrado o exercício que mais me agradava. Eu já tinha ido em diversas academias tradicionais de musculação, já tinha feito dança, já tinha feito natação, Muay Thai, e por aí vai, né? Mas eu tinha muita dificuldade em ser constante, porque, na verdade, o exercício não me agradava, porque eu me sentia sempre largada na maioria das academias que eu ia, e porque os horários não batiam, que foi o caso do Muay Thai, por exemplo. Mas eu encontrei, né, o treinamento físico integrado, que é um treinamento criado aí pela Arte da Força, que ele trabalha desenvolvendo flexibilidade, força, leveza, e os treinos eles são sempre feitos em pequenos grupos de aproximadamente 6 pessoas, o que faz com que o professor consiga nos dar uma atenção especial. E ele tem todo o apoio do grupo também, então o grupo também fez toda a diferença no meu processo, me engajou ali desde o começo e foi o que me fez ser constante até hoje. Hoje já faz 3 anos que eu tô treinando no mesmo lugar, e isso é uma conquista muito incrível pra mim, pra uma pessoa que não tinha conseguido nunca passar de 3 meses numa mesma academia. E hoje eu já consigo dizer pra vocês que eu sou apaixonada sim pelos exercícios, eu sou apaixonada pela evolução. E se lá no começo eu só queria emagrecer, hoje eu já falo que eu quero cada vez mais evoluir nos exercícios. E eu sei que isso traz uma qualidade de vida excelente para mim, além de me preparar para voar cada vez melhor. E o último pilar, mas não menos importante, é o jejum intermitente. Já faz 3 anos também que eu pratico o jejum de forma consistente. Claro que eu comecei lá com jejuns mais curtos, né, de 16 horas, e com o passar do tempo eu fui ajustando a minha alimentação, eu fui conseguindo aumentar gradativamente as minhas janelas de jejum, e eu passei a fazer jejuns mais longos, como de 24, 36 e de até 48 horas. Mas atenção, eu não tô aqui indicando que ninguém passe a fazer jejum sem orientação. Até porque se a sua alimentação estiver bagunçada, se você estiver completamente inflamada, como era o meu caso lá no começo, não vai pensando que você vai conseguir de um dia para o outro fazer jejum. Principalmente jejum de 24 horas. Você pode ter certeza que se você tentar isso, vai ser muito difícil. E aí por isso, né, que eu tô explicando aqui pra vocês que o meu processo ele foi gradativo, até eu conseguir chegar nos jejuns mais longos, né? E a mágica do jejum, ela só pode ser sentida para aqueles que deixam de lado todo esse preconceito, essa informação enganosa, né, que ultimamente vem passando aí pela gente. E eu nunca vi sentido nisso que falam, né, de ter que comer com muita frequência, mesmo sem sentir fome. Se o meu objetivo era justamente emagrecer, por que eu tinha que ficar comendo toda hora? E o jejum me trouxe esse gás a mais no meu resultado, né? Além de me ajudar também a apreciar muito mais os alimentos, porque, sinceramente, depois que você fica 36, 48 horas sem comer, um prato de legume, salada e ovo vai ser a melhor coisa do mundo. E até o sabor dos alimentos eu comecei a sentir com muito mais intensidade, né? E são inúmeros benefícios aí que o jejum traz para nossa vida, mas isso eu posso trazer aí para vocês em um outro vídeo, um vídeo mais detalhado aí sobre jejum.
E eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo que eu compartilhei aqui nesse vídeo. Eu amo demais essa troca aqui com vocês. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal para você receber sempre esses conteúdos e de comentar aqui para mim também o que mais você gostaria de ver falando por aqui. Com certeza o seu comentário vai ser muito bem-vindo para que eu continue trazendo cada vez mais conteúdos que agreguem aí para vocês. Eu faço questão de ler todos os comentários e responder todo mundo. Um abraço e até a próxima!